Boa tarde, olá a todos. Vou esperar o Marcelo entrar. Vamos ver. Cadê você? Deixa eu ver se eu consigo me comunicar com ele. Mas você não. Marcelo, você tá aí? Não tô te localizando, não. Peraí que a gente tá com dificuldade dele entrar. Peraí que a gente tá se comunicando. Nosso convidado está com dificuldade de entrar. Não sabe entrar numa live. Ah, entrou. Aguardar. Ei, Boa tarde, gente. ei, Boa tarde, Marcelo, boa professor. tarde. Boa tarde, professora Clarice. Boa tarde, Marcelo. Tá ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Beleza, então. Não sei se está muito bom, deixa eu ficar do Fica outro ali para lado. entrar luz. Isso, É, acho que aqui está melhor. isso. É, Isso. podemos começar? Vamos começar. Vou Tá fazer bom, só as apresentações. tá bom. Bem, boa tarde, né, a todos e todas que estão nos acompanhando aqui na nossa quarta live do Nugeia. Hoje a gente está recebendo Marcelo Mittenhoff, economista do BNDES, que veio conversar um pouco aqui com a gente sobre pandemia, inovação e o papel do Estado, né? Marcelo, essa live é aberta, né? Você tem aí, ela funciona em 59 minutos, mais ou menos. Então, você tem um tempo aí para você se expor, fazer sua fala, e normalmente a gente tem algum tipo de interação com as pessoas que estão participando da live, né? Então, também à medida que forem aparecendo perguntas ou colocações, eu vou passando para você, ok? Tá bom. Boa Beleza. tarde, gente. Eu agradeço o convite da professora Clarice e a presença de todos nesta transmissão ao vivo, a primeira que eu faço pelas redes. É, Eu quero fazer um esclarecimento. Eu vou tentar falar em 20 minutos, tá? 20 a 25 minutos para a gente ter tempo para o debate. Quero fazer um esclarecimento que eu vou falar. Tudo que eu vou falar aqui são opiniões minhas, não representam necessariamente a opinião do BNDES. Bom, eu estou falando aqui. Hoje eu vou falar de uma coisa específica em termos de inovação, que é a inovação tecnológica. Mas só para que não pareça que a inovação é sempre tecnológica, eu quero começar dizendo que a inovação é tudo que uma empresa traz de novo para o mercado. Pode ser o desenvolvimento de uma marca, pode ser abrir um novo mercado, pode ser muitas outras coisas que não têm
a ver com tecnologia. Mas a inovação tecnológica, ela é, sem dúvida nenhuma, o tipo de inovação que mais marca o mundo desde a Revolução Industrial, né? Então, nos últimos 300, 400, 300, pelo menos 300 anos. É, e ela, eu vou falar agora do esforço coletivo da inovação, que passa, sem dúvida nenhuma, pelo papel do Estado. E depois, ao final, eu vou chegar no tema da pandemia, porque ela pode renovar o nosso entendimento sobre o papel desse esforço coletivo e do próprio Estado, né? É, Primeiro, a inovação tecnológica ela é um esforço coletivo em dois sentidos. Um deles, ele se aproxima da própria produção do conhecimento. É, Técnica vem do grego, vem de uma palavra grega que quer dizer conhecimento aplicado. Então, o desenvolvimento de tecnologia é uma forma de desenvolvimento de conhecimento aplicado às coisas práticas, né? Nesse sentido, é mais ou menos intuitivo que o conhecimento é fruto de pequenos e contínuos esforços que é feito por diversas pessoas em diversos locais do mundo, com diversas formas de interação. É claro que quando a criança está aprendendo com o professor primário, ela tem uma interação muito mais direta, mas depois que ela cresce, se torna um profissional, ela vai ter interações não só com seus pares da própria cidade, da própria universidade, mas também via transmissões ao vivo como essa, via artigos e sei lá, instrumentos como a Wikipedia, por exemplo, que permitem que o conhecimento se produza e se dissemine, né? Nesse sentido, uma inovação tecnológica que é crucial para a história do desenvolvimento do mundo e do desenvolvimento capitalista é a invenção da prensa móvel, da imprensa, pelo alemão Johannes Gutenberg em 1440. Essa invenção fez com que o custo de produção de um livro passasse a ser 1/70 do que custava antes dela ser inventada. Então a gente está dizendo o seguinte, um livro que custava R$ 70 passou a custar R$ 1. Evidentemente, isso fez com que a produção dos livros se multiplicasse. A produção dos livros se multiplicou nas décadas e séculos seguintes e fez com que a gente possa... não é difícil ligar a invenção da máquina em 1440 ao início da Revolução Industrial, que eu vou estabelecer aqui a invenção da máquina a vapor em 1776. Foram mais de 300 anos de esforço contínuo, de esforços de produção de conhecimento se disseminando, pelo menos entre a Europa, mas não só no continente europeu. Certamente havia outros intercâmbios, que fez com que a gente chegasse, que pudesse iniciar uma nova etapa no desenvolvimento capitalista e tecnológico que se deu a partir da Revolução Industrial. Então, um sentido de coletividade é esse, é o de que é todo mundo fazendo, pode haver algumas pessoas ou alguns marcos, a invenção da máquina a vapor é certamente um marco muito historicamente relevante, como a criação da teoria da evolução das espécies pelo Darwin. O Darwin é um sujeito muito importante. No entanto, o Darwin não fez isso sozinho. Não à toa, o Darwin demorou muitos anos para publicar o livro dele depois de ter feito as pesquisas, e ele só publicou quando ele recebeu uma carta de uma pessoa que recolhia espécies para ele e viu que a pessoa estava chegando, chamava-se Wallace, estava chegando aos mesmos resultados que ele. Então ele achou melhor que ele não deveria ficar demorando tanto, foi lá e produziu a origem das espécies muito rapidamente, porque, e eu estou contando isso só para dizer que
era uma teoria que estava amadurecendo na época. Tanto é que não foi só o Darwin que a trilhou, né? Bom, o segundo sentido de coletividade, ele está relacionado com uma máxima que foi criada por um autor chamado Bernard Mandeville, num livro de 1705, que a máxima é vícios privados, benefícios públicos. Essa máxima depois foi reapropriada pelo Adam Smith na Riqueza das Nações, que não, por acaso, é um livro de 1776, mesmo ano da máquina a vapor. Essa máxima quer dizer basicamente o seguinte: faça o que for melhor para você, que isso no final vai ser melhor para todo mundo. Então, era uma forma de liberar a busca ao lucro como forma de trazer eficiência. E há uma verdade nessa máxima. De fato, a competição, a competição na busca pelo lucro, ela é capaz de trazer ganhos de eficiência, é capaz de fazer com que as pessoas se dediquem para aumentar a produtividade, para fazer as coisas com um custo menor, para fazer as coisas de um jeito novo, para produzir as inovações. No entanto, ela não só ela tem uma verdade, como ela fez com que o papel do mercado, que é o locus principal da competição, fosse destacado na história das ideias humanas como algo positivo e que traz benefício para todos. O Estado, por outro lado, ele passou a ser o Leviatã que nos oprime. Embora o próprio Thomas Hobbes ele entendia o Estado como Leviatã, mas ele achava o Estado absolutamente necessário, porque sem ele a gente estaria na máxima liberdade, mas no máximo estado de violência. Mas não importa o que o Hobbes pensava, o que importa é que a ideia que ficou do Hobbes foi a ideia de que o Estado é o Leviatã opressor. E aí tem uma primeira coisa que é o seguinte: parece que o mercado é o locus da individualidade, cada um buscando lucro. No entanto, o próprio mercado, assim como o Estado, eles são formas de organização coletiva dos seres humanos. O mercado não é uma forma de organização individual. O que eles têm de diferente é que o mercado ele dá mais ênfase à competição, enquanto o Estado dá mais ênfase à cooperação. No entanto, nenhuma relação humana, e aí eu desafio quem apresente um exemplo contrário, exclui completamente ou a competição ou a cooperação. Todas as relações têm doses não nulas de um e de outro. Evidentemente não são as mesmas. O mercado que é competitivo, ele também tem ele também trabalha com cooperação. Quando a gente fala de comerciantes da mesma rua e que trabalham no mesmo ramo, a gente está falando de uma rivalidade competitiva. No entanto, se a gente lembra que aquela rua que tem lá em Petrópolis, a Rua Teresa, eu não me lembro de nenhuma loja que existe na Rua Teresa, mas eu sei que a Rua Teresa é uma rua em Petrópolis que trabalha com moda, com boutique, com roupa. Isso mostra que a coletividade ali daqueles comerciantes fez com que o chamado a economia de aglomeração, fez com que eles tenham uma cooperação no sentido de que as pessoas vão lá sem saber se estão indo na loja X ou Y, porque o que importa é o nome da rua, é a marca que se criou naquela rua. Então, no mercado também tem cooperação. Se a gente olha para uma relação, como casamento, o casamento, eu imagino, é desejável que ele tenha mais cooperação. No entanto, mesmo nos bons casamentos, você sempre tem a competição pelo amor dos filhos ou pelo sucesso profissional. Isso numa guerra,
Se por um lado, com o outro lado, a gente tá em total competição e com o nosso lado em total cooperação, essa cooperação, essa competição não são totais, porque sempre vai ter quem decida as competições para saber como será depois da guerra do nosso lado. E em relação ao lado oposto, a Convenção de Genebra, por exemplo, quando ela proíbe mina, é porque ela está dizendo o seguinte: olha só, vamos brigar, vamos nos matar, mas não vamos ser burros ao ponto de deixar esse lugar ruim, cheio de mina, mesmo para os vencedores depois. Então, mesmo numa guerra, a gente também tem alguma dose não nula de competição e cooperação. E essas doses de cooperação, esse balanço entre cooperação e competição, ele é um balanço que está muito presente no processo inovativo. Porque se a gente se a gente vê que existem empresas extremamente inovadoras, só um caso de uma eletrônica de consumo atual, a Apple, né? A Apple é, sem dúvida nenhuma, uma empresa muito inovadora, capaz de trazer para a eletrônica de consumo coisas como tela sensível ao toque, o GPS, e eles fazem isso de um jeito que que funciona muito bem e que está muito bem voltado para o mercado. No entanto, usando a internet, enfim, um monte de coisa. No entanto, todas essas tecnologias que eu falei, elas são tecnologias que só existem porque elas foram frutos de encomenda da Secretaria de Defesa, do Ministério da Defesa dos Estados Unidos. GPS, tela sensível ao toque, a internet foram frutos de dinheiro público para sustentar o desenvolvimento de tecnologias quando elas são mais arriscadas, quando uma inovação tecnológica sempre pode dar errado, mas quando se está no início, a chance de dar errado é muito grande e você precisa, e esses erros acontecem. Então, para a gente ter só uma ideia de tempo, o protocolo da internet ele foi publicado em 74. Era um desenvolvimento que vinha desde 69. A internet só se torna comercial em 1994. Então foram 20 anos para ela se tornar comercial. E foi só quando ela se tornou comercial que a inovação passou a ser feita principalmente a partir de empresas privadas, a partir das startups, a partir de empresas como o Instagram, que a gente está usando aqui agora. Antes disso, o próprio Google, que é um gigante muito importante da internet, o algoritmo do Google foi desenvolvido também a partir de encomendas da defesa americana. Todas essas tecnologias urbanas, como saneamento, transporte público, foram desenvolvidas a partir da corrida para o subúrbio, que fez com que isso fosse importante. Então, não é que a iniciativa privada não tenha um papel importante, ela tem um papel importante, mas nas fases em que a morte, o erro, a falha, o risco é maior, esse risco precisa ser diluído por toda a sociedade. Por exemplo, nas empresas de aviação, são empresas que investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Só que tem um valor que é 5, 6% da receita, que tradicionalmente é o que essas empresas investem. Tem uma empresa americana de aviação de defesa, chama Lockheed Martin, que botou como presidente um engenheirão, pesquisador de engenharia aeronáutica, e o cara falou assim: nós vamos aumentar isso para 11%, 12%. Conclusão, ele quase quebrou a empresa. Por quê? Porque a empresa passou a colocar um dinheiro maior do que o risco que o balanço dela era capaz de suportar. Então, não é uma questão moral, é uma questão que uma empresa sozinha, como uma pessoa sozinha, ela não consegue dedicar os seus recursos
para correr os riscos de um processo inovador. O Estado precisa pagar o salário do pesquisador na universidade para que ele possa experimentar as coisas, errar e também acertar. Mas se ele for ter que viver só, se ele for assim, não, mas eu não vou ter esse tipo de remuneração, ele vai buscar ser contador numa empresa, vai prestar o concurso para promotor de justiça, ele vai fazer outras coisas que garantam isso, porque ele sozinho também não pode correr esse risco. Então, o sentido de coletividade é o sentido da gente diluir os riscos através da sustentação dos orçamentos públicos, né? Então, um caso recente que teve no Brasil, e aí a gente já começa a entrar na pandemia, eu escrevi recentemente sobre isso, 2 artigos sobre a MagnaMed. A MagnaMed, ela recebeu uma encomenda de 6.500 respiradores de UTIs para que o país seja capaz de enfrentar os efeitos da pandemia do vírus corona. Essa empresa ela foi criada por os empreendedores que a fundaram, são engenheiros que se formaram no ITA. Acho que tem um que é da USP e 2 são do ITA. Eles, no início das pesquisas, eles contaram com dinheiro da FAPESP e apresentaram projetos ao CIETEC, que é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, que é onde as empresas passam por um processo competitivo para apresentar seus planos diante de um colegiado e receber os recursos para ir desenvolvendo os seus produtos, as suas tecnologias. Só que depois que ela passa dessa fase, que é o do trabalho individual dos pesquisadores, essas startups elas chegam no que é conhecido no mercado de capital de risco como Vale da Morte, que é quando ela precisa se tornar uma empresa, contratar equipe de venda, ter estrutura produtiva, e aí ela precisa de algum investidor que esteja disposto como ainda tem muito risco, que esteja disposto a perder esse dinheiro, ou que esteja fazendo um investimento em várias empresas para perder em uma e ganhar em outras. Em 2007, o Brasil não tinha esse tipo de não tinha esse tipo de investidor. Não tinha investidor e não tinha nem fundo de investimento para fazer esses investimentos em várias empresas. O BNDES, ele decidiu então criar o fundo Createc. Ele buscou os outros bancos, no entanto, só o Banco do Nordeste, que também é um banco de desenvolvimento, topou pingar 20% do fundo Createc. O BNDES decidiu pingar os 80%. E a MagnaMed foi uma das 30 empresas investidas da primeira versão do Createc. Depois, em 2013 e 2016, houve 2 novas versões. Aí, já nessas versões, o BNDES precisou entrar com menos de 20%, porque o sucesso do Createc fez com que passasse a ter investidores e fundos de investimentos para fazer esse tipo de trabalho que antes não existia no Brasil. Então, esse é um exemplo importante, porque a gente está falando de um esforço coletivo do Estado colocando um dinheiro com grande risco de perder numa coisa que está sendo decisiva agora para a gente. Porque, como a gente sabe, a oferta de respiradores no mundo é bastante restrita, porque está todo mundo enfrentando essa pandemia. Então, a gente ter uma empresa que seja capaz, e não é só a MagnaMed, também tem a UFRJ produziu, que são respiradores distintos, mas o da MagnaMed é o que tem, é o mais bem desenvolvido. Acho que na UF também tem. Então, mas foi graças a esse esforço que buscou balancear os esforços competitivos dessas empresas, desses empresários que queriam sim ter lucro, queriam sim, se possível, ficar ricos. Mas com o papel do Estado de diluir esses riscos, é que a gente tem uma empresa que é capaz de produzir na hora do aperto esses respiradores. Aí eu fico. O ponto que eu acho que a pandemia pode
pode nos ajudar. O Lula falou que o vírus ia trazer alguma coisa boa, caíram de pau nele. Mas pode nos ajudar não é no sentido de que ele é bom, não. Pode nos ajudar no sentido de que os problemas que ele cria pode nos fazer pensar sobre isso, né? A primeira coisa é o seguinte: para muita gente no mundo, em particular das elites, no Brasil e no mundo, coisas básicas de sobrevivência parecia uma preocupação distante. Evidentemente, isso nem sempre foi assim. Mas foi justamente o esforço tecnológico, as revoluções tecnológicas que o capitalismo trouxe para o mundo que permitiram que a gente não ficasse tão dependente do próprio trabalho para atender necessidades básicas de alimentação, de moradia e também de saúde e educação. Isso fez com que a gente pudesse não ficar tão restrito a comunidades autossuficientes que a humanidade durante muito tempo tinha que ficar. E nessas comunidades, o esforço cooperativo ele era muito forte, porque a primeira coisa que se desejava era garantir a própria sobrevivência. A partir do momento que a gente passou a ter um grau de eficiência produtiva maior, a sobrevivência, a gente não precisou estar tão restrito à sobrevivência. Só que eu tenho a impressão de que o efeito positivo disso gerou um contra-ataque, que foi a nossa crença de que a gente basta. É por isso que tem aquele mito que os americanos chamam de o self-made man. Esse mito, ele é evidentemente um mito, porque ninguém se faz sozinho. Nem no mercado, ninguém se faz sozinho. Em lugar nenhum, ninguém se faz sozinho. Então, o individualismo, ele que é uma coisa boa, porque ele confere liberdade, ele passou a ser demasiadamente valorizado. E eu acho que a pandemia, ela traz primeiro o seguinte: para conter o contágio, a gente precisa do esforço de cada um. E aí, a necessidade da sobrevivência e do esforço de cada um para a sobrevivência, ela fica mais aparente. A outra coisa é que a pandemia ela também traz efeitos, como a paralisação produtiva, que faz com que a gente tenha que garantir a sobrevivência, as condições materiais mínimas de sobrevivência de todo mundo. Então, mesmo um governo tido como o mais liberal de todos, teve que fazer um auxílio emergencial de R$600, que é 3 vezes o valor do Bolsa Família. Então, assim, eles não fizeram porque eles acham isso bom. Eles fizeram porque o risco de não sobreviver ficou muito evidente. Então, eu acho que a pandemia ela pode trazer essa mudança na percepção. Havia 100 anos que a gente não tinha uma pandemia como essa. Desde a gripe espanhola, que vai de 18 a 1920. Talvez a gente tenha ficado muito tempo sem perceber que essa ameaça é uma ameaça que sempre existiu. Que o homem conseguiu dominar a natureza, que os seres humanos conseguiram dominar a natureza, mas a natureza continua aí e ela não é totalmente domável. Ela é, em muitos sentidos, indomável. Além disso, eu acho que o exemplo da Magna Med, e que existem muitos outros, eles vão forçar uma mudança nesse balanço da forma de enxergar o capitalismo. No Brasil, muita gente acha que nos outros lugares do mundo não se faz política industrial, mas todos os países relevantes fazem política industrial. E aí eles fazem não porque eles acham isso bonito, que eles gostam de gastar dinheiro público com isso, eles fazem isso porque isso dá resultado. E no Brasil, a gente abandonou nos últimos 40 anos um projeto industrial mais consistente. Para fazer esse projeto industrial mais consistente, a gente precisa de subsídio, a gente precisa
de ação coletiva por meio de impostos, no caso. E eu tenho a esperança de que os males que essa pandemia traz nos façam perceber que também esse esforço coletivo intermediado pelo Estado, ele precisa ser reestabelecido de uma maneira mais consistente. E o primeiro ponto que a gente está vendo isso é que a busca pelas vacinas, por medicação, está ocorrendo em todas as universidades, todos os centros de pesquisas, em várias empresas ligadas ao tema do mundo. E não só. Quando a gente fala por exemplo, os protocolos médicos, quem está na linha de frente, os médicos e enfermeiros, estão a todo momento testando se fazer a tomografia um pouco antes, qual o resultado que dá, se a gente entubar mais cedo, o que acontece, se usar tal remédio. Só a forma da medicina agir lidando com a doença, ela já pode trazer, como foi na gripe espanhola, a gripe espanhola ela é uma pandemia curiosa porque ela veio, matou mais gente que a Primeira Guerra Mundial, e, no entanto, aliás, que a Primeira e a Segunda juntas, e, no entanto, ninguém sabe como ela foi embora. Provavelmente tem uma questão de imunização, mas também teve desses protocolos médicos. É um esforço coletivo de um monte de gente que está se dedicando a essa balbúrdia diária de produzir o conhecimento e de disseminá-lo. Então, eu tenho a esperança que a gente aprenda pelo sofrimento, como usualmente a pedagogia às vezes precisa ser. Era isso, gente. Obrigada, Marcelo. Bom, a gente está aberto também para qualquer colocação que queira ser feita, mas eu vou aproveitar e tentar alguns diálogos aqui com você. É interessante, né, que a sua fala ela coloca, né, essa relação, né, que você chama de cooperação e competição, né? E fica evidente, né, que nos marcos da sociedade que vivemos, e nós não estamos falando de nenhuma sociedade diferente dessa, né, essa relação cooperação e competição, né, mercado e Estado é umbilical, né, assim, é inseparável, né, assim. E isso, em grande medida, contradiz o discurso, né, a retórica do que a gente está vivendo aí nesse nosso desgoverno, né, que parece querer romper isso como se isso fosse possível, né, é um liberalismo mais tosco, mais primitivo, né, assim. Queria que você comentasse um pouco o que isso implica, né, do ponto de vista dos esforços de combate, né, a essa pandemia, né, pensando aí no sentido dos bens públicos, né. Então você mencionou, por exemplo, também a questão da renda emergencial, né? Enfim, a gente vê a resistência que a gente está passando, né, por parte desse desgoverno de dar essas condições mínimas que você chamou aí, né, essas condições materiais mínimas para a sobrevivência coletiva, né? Quais são os desdobramentos disso, né? Quais as implicações disso? Não, eu acho o seguinte, existe a resistência ideológica, eles não acreditam nisso, mas a pandemia ela é pedagógica porque ela faz até essa equipe econômica maluca que está aí ter que dar um passo atrás. Então, assim, repito, uma renda emergencial de R$ 600, eu achava, por mim, deveria ser um salário mínimo durante 6 meses. Mas ainda assim é 3 vezes o valor do Bolsa Família. Isso mostra que quando a situação, quando a sobrevivência está em risco muito grande, a gente precisa agir minimamente. É claro que tem toda uma... Assim, o país ele está passando por isso num momento político muito ruim, muito complicado. Mas não deixa de ser um caso curioso que mesmo nessas condições a gente tenha... o próprio governo esteja tendo que reagir a isso.
Não foi só a renda básica. Para os menores salários, a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses foi uma forma de evitar demissões e de garantir que o trabalhador receba o seguro-desemprego, que, claro, tem limites, mas ainda assim é uma forma de evitar enfim, que as demissões e que a queda de renda fosse generalizada. Então, do ponto de vista fiscal, o Brasil não está muito longe do que os demais países estão fazendo, em termos de percentual do PIB. O Brasil está muito longe do ponto de vista do crédito, o que é um problema sério também. Mas, pelo menos na parte fiscal, que é a que vai mais diretamente para as pessoas afetadas, a gente teve algumas iniciativas que, se alguém me dissesse que eles fariam sem me explicar o que está acontecendo, eu daria uma risada e diria que eles estão malucos. Recentemente a gente teve, Marcela, a famosa reunião do dia 22, né, que a gente escutou o nosso ministro da Economia falar, né, de que tem que vender os bancos públicos, né? E me parece que nesse contexto, especialmente nesse contexto que a gente está vivendo, né, mais do que nunca é preciso que esses bancos públicos estejam atuando mais fortemente, né? Pois é, mas nesse caso eles estão atuando bem pouco. Pois é, isso que eu queria que você Nesse caso, explicasse. eles. Não, mas é o que eu estou dizendo. Na parte do crédito, o Brasil está indo bem ruim. Não, Mas na claro, parte. se você pudesse explicar um pouco o que isso significa, Não, né? isso significa o seguinte: que o país devia estar com um amplo programa de capital de giro, que faria o endividamento das empresas aumentar, mas permitiria que elas demitissem menos, que elas diluíssem esse esforço que elas vão precisar fazer agora, em função da queda da demanda, por um prazo que não deveria ser curto, que deveria ser uma linha de capital de giro de 5 anos, para começar a pagar daqui a um ano, com uma carência de pelo menos um ano. E isso, de fato, não está sendo feito. Isso vai trazer problema para a gente, já está trazendo, a recuperação vai ser difícil, o investimento vai ser difícil de ser retomado. O governo acha que vai ser retomado pelo investimento privado, mas é impossível que se saia de uma situação de depressão econômica como essa sem o investimento público. Isso é bastante tradicional. É isso. Assim, nós vamos sofrer com isso. Eu não dei muito destaque para isso por um motivo simples. É que, para mim, isso já era o esperado. O mais interessante é ver que, que mesmo com uma crença tão contrariamente ao Estado, a ameaça que representa a pandemia obrigou o governo brasileiro a mudar a forma de lidar com isso. Eles tiveram que exercer, ainda que de maneira precária, o papel do Estado. Em termos práticos, o que não está sendo feito vai cobrar um preço da gente. Mas em termos de conhecimento, do que eu queria destacar nessa transmissão de hoje, o mais relevante é que, apesar de tudo, alguma coisa eles estão fazendo. É isso. Pouco, né? Não, é pouco em termos práticos, Sim, mas, repito, porque mostra que. esse preço que vai ser cobrado, né, da gente, né, em grande medida também será cobrado fundamentalmente dos trabalhadores, né? Assim, Não, não há pequenas dúvida. empresas fechando, Não quebrando, há isso dúvida. significa desemprego, enfim, né? E Não se há a gente dúvida. pensa, com certeza. E se a gente compara, por exemplo, com as políticas que estão sendo adotadas em outros países, né, como a França, por exemplo, né,
E aí eu volto a falar aquilo que ele mencionava dos bancos públicos, né? A forte presença, né? Inclusive do Estado assumindo o risco que o capital privado e o mercado Isso. privado não está a fim de assumir, né? Enfim. E eu digo mais, é que isso vai ser pior depois que o pico da pandemia passar. Uhum, Porque quando isso passar, o governo brasileiro vai cortar tudo. E aí a recuperação vai ser mais difícil. uhum, De toda forma, na hora do apertão, nem eles tiveram como fugir minimamente ao papel do Estado. sim. Aquele exemplo que eu dei da guerra, que a guerra, supostamente numa guerra, você tem uma cooperação total com o seu lado e uma competição total com o lado inimigo. Mas esse exemplo ele é bom para mostrar que a competição e a cooperação sempre existem em alguma dose. Porque mesmo quando você está tratando do lado inimigo, você tem que ter um mínimo de cooperação. Você tem que dizer, olha, nós não vamos botar mina, nós não vamos usar armas químicas, nós não vamos tratar mal os prisioneiros, nós não vamos atacar alvo civil à toa. Tudo isso é uma cooperação no sentido que se acorda até como a gente vai brigar. Uhum, Do lado do seu próprio lado, sempre vai ter quem está pensando no dia seguinte. Depois que a gente ganhar, eu quero politicamente estar mais forte do que o outro. Então, tem sempre alguma dose. E o que a pandemia mostra é que a ameaça à sobrevivência é uma coisa tão brutal que mesmo um governo que não acredita em quase nenhum papel do Estado, ele teve que tomar ele teve que reagir minimamente. Então, o exemplo ele é curioso, é interessante por conta disso. O que mostra Mas assim, mas nós vamos ter muitos problemas nesse ano, no ano que vem e provavelmente em 2022. e isso que você fala mostra exatamente a centralidade do Estado, né? Assim, Exatamente. mesmo quando a gente tem um governo, né, de um liberalismo mais tosco, mais primitivo, ao assumir que é preciso fazer alguma coisa, né, mostra como o Estado é fundamental no enfrentamento dessas crises, né? Isso, e tem uma outra Sanitária e coisa. econômica. O balanço entre competição e cooperação, entre mercado e Estado, ele não é um balanço determinado por um mecanismo científico, né? Uhum, Ele não tem uma dose certa. uhum, A gente sabe que não é razoável exagerar para um lado nem para o outro. Se a própria China aprendeu que, embora seja um Estado muito amplo e que produz mecanismos de cooperação muito intensos, ela viu o seguinte: se eu não colocar as minhas empresas para exportar e para participar do mercado mais competitivo, que é o mercado global, eu vou ficar que nem a antiga União Soviética, que era uma potência científica e não conseguia transformar a capacidade científica de conhecimento em eficiência produtiva das suas empresas, porque ela estava pouco exposta à competição. A China falou o seguinte: agora vocês vão ter que enfrentar um país que se organiza do ponto de vista interno com ampla cooperação, inclusive sem medo de restringir liberdades para isso, mas que está disposto a participar da competição no mercado global. Talvez vocês tenham mais dificuldades de enfrentar essa nova potência que é a China, vocês Ocidente, né, uhum, do que vocês tiveram para enfrentar a potência que já foi a União Soviética. uhum, E parece que os resultados da China estão sendo bem melhores mesmo. Ao mesmo tempo, se você faz uma economia muito competitiva, com poucos mecanismos de cooperação, você não consegue ser inovador. Você não consegue. Você vai fazer aquelas poucas coisas que por algum motivo você teve sorte da natureza te propiciar mais produtividade. Então,
esse balanço, ele é um balanço que a gente busca, e não tem nada de científico. A gente sabe que não é bom estar nem muito para um lado, nem muito para o outro, mas ali no meio depende basicamente da luta política. A direita, a minha definição de direita e esquerda é que a direita valoriza a competição, e por isso o mercado. E a esquerda valoriza a cooperação, e por isso o Estado. Mas, como a cooperação e a competição estão sempre juntas, é preciso buscar esse balanço. E esse balanço ele se estabelece na luta política. Agora, a gente teve um tranco para o lado do liberalismo. Talvez a pandemia, talvez outras coisas façam a gente voltar para um balanço mais virtuoso do que a gente está nesse momento. Esperamos. Marcelo, nosso tempo está acabando, né? Se você quer Tá. fazer algum fechamento, Então, é isso. Se tiver alguma pergunta, eu terei prazer em responder. acho que Mas esse era o meu recado. Espero não ter sido muito confuso. Eram muitos assuntos no final. é verdade. Bom, Marcelo, obrigada. Obrigada a todos que participaram aí da nossa transmissão. Convidá-los para a próxima, que vai acontecer na terça-feira que vem, dia 2, nesse mesmo horário de 15 horas, com a professora Carolina Bezerra, daqui da UFJF, para discutir pandemia e racismo estrutural. Obrigada a todos. Deixa eu só deixar, caso alguém queira, eu deixo meu e-mail, é marcelo.mitterhoff, Mitterhoff é Mitterhoff, arroba gmail.com. Vou escrever aqui, porque às vezes as pessoas não querem fazer perguntas, mas depois, mais por... Né? é. Então, quem quiser, basta me escrever. Tá ótimo. Tá Obrigada, bom? Marcelo. Obrigado pelo convite. Até a próxima, gente. Se cuidem. Fiquem bem. Até logo.